Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para retornarmos e dar continuação à nossa reflexão aqui do livro de Atos. Paramos no capítulo 15, hoje o versículo 16, estamos falando das viagens missioneiras de Paulo, de Barnabé, falamos da discussão, do desentendimento que houve entre eles no capítulo anterior. Seria bom que você que não escutou, escutasse. Está muito interessante. E hoje vamos falar sobre Paulo leva consigo a Timóteo, que está no capítulo 16. Diz assim, chegou a Derbes e Listra. Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém. Olha só. Paulo aqui ele fez uma coisa que eles tinham falado até que não seria necessário. Mas quando ele tomou a Timóteo e ele foi pregar ali para os judeus, para que eles fossem aceitos, porque Paulo já era circuncidado, ele vivia a lei judaica. Mas Timóteo não. Então aqui fala claramente, Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando, o circuncidou por causa dos judeus. Então, para que tivesse uma aceitação, ele acabou então fazendo o costume deles, que não seria nada ao contrário à palavra de Deus. E é aqui que eu gostaria de dar-lhe a entender. Por quê? Às vezes tem pessoas que elas estão seguindo a palavra e elas começam a fazer a vontade de outros, mas vontades essas que fazem a pessoa desagradar a Deus. Aqui o que Paulo fez, não levaria ao desagrado a Deus, aquela circuncisão, porque aquilo estava na lei de Moisés. Não seria necessário para os gentios que estavam sendo pregada a palavra e se convertendo. Mas já que esse rapaz, Timóteo, ele vinha de um pai grego, ele tinha ali já como um conhecimento, e eles estavam no meio de muitos judeus, ele disse, olha, para a gente ser aceito e poder levar a palavra para eles, melhor então que você faça a circuncisão, para que eles possam entender melhor do que estamos realizando. E aí é que está a sabedoria do homem de Deus. Às vezes tem pessoas que elas querem ganhar outros para Jesus, mas elas não querem, às vezes, mudar o seu próprio jeito, a sua própria forma. Nós sabemos que hoje as nações, o mundo é muito vasto. Eu mesmo já passei em lugares que as pessoas tinham uma cultura totalmente diferente da minha, dos brasileiros. E para que você, então, possa ganhá-las, explicar, se aproximar mais, você tem que aceitar a cultura da pessoa. Hoje mesmo você vê que nos países africanos, pastores que se vestem de acordo à cultura deles, procuram, falar a língua deles, colocam roupas igual a deles, porque não adianta você querer ganhar uma pessoa, você querer levar Jesus para uma pessoa se primeiro você não se familiariza com ela. E eu entendo aqui que foi isso que Paulo fez. Ele tratou de se familiarizar com eles, colocando aquele irmão ali, que era o Timóteo, no mesmo espírito dos judeus, para entender o pensamento deles e assim eles passarem a Cristo. Vamos continuar a leitura.
Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos, pelos presbíteros em Jerusalém, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia, e Colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, convidou-nos, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vamos parar aqui e analisar uma coisa importante também que eu estou detectando. Vê se você concorda comigo. A Bíblia fala, Paulo relatando: e isso fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. Você vê que durante muitos dias o Espírito esteve ali incomodando a Paulo. E ele não disse nada. Mas quando ele disse, o mal teve que obedecer. Então, eu posso ficar com o mal na minha vida ou nos meus caminhos me incomodando. E enquanto eu não determinar em contra dele, enquanto eu não expulsá-lo, enquanto eu não repreendê-lo, ele vai continuar. E isso nos faz entender que não basta que você creia em Deus e seja aquela pessoa que diga assim: Deus está vendo, Deus já sabe. Não, minha amiga. O mal foi calado, foi expulso quando Paulo repreendeu. Enquanto ele não repreendeu, o mal seguia falando ali, usando a vida daquela jovem para ficar falando coisas. Então tem coisas que têm que ser repreendidas. Tem coisas que têm que ser repreendidas. Porque se não forem repreendidas, elas vão seguir. Grava isso. Tem situações que têm que ser repreendidas,
porque não repreendidas, elas vão seguir. Então vamos lá. A prisão dos apóstolos e a conversão do carcereiro. Vendo os senhores da jovem e que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. Você lembra que havia uma colônia romana ali? Vamos lá. A multidão levantou-se unida contra eles e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abrindo-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que legal, veja, o carcereiro vem a Paulo reconhecendo que ali diante deles estava uma pessoa de Deus e pergunta o que era necessário para que ele também pudesse ser salvo. E Paulo explica: você tem que crer na pessoa do Senhor Jesus. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha só uma coisa também interessante, pessoal. A pessoa que prega, nós, eu, de repente a senhora, o senhor que tem participado aí, que tem já um conhecimento da palavra, em momento algum Paulo fez insulto em contra do carcereiro, jogou piada em contra do carcereiro, porque muitas pessoas que elas são de Deus, e quando elas veem outras na ignorância, elas sabem criticar, elas sabem jogar piadas. Paulo, ele não demonstrou nenhuma ira em contra do carcereiro, que estava ali cumprindo um papel. Mas naquele momento que ele viu que o carcereiro se abriu, ele aproveitou para pregar a Jesus e ele ganhou a alma daquele homem. Tem pessoas que, sabe, no momento que outros querem pedir uma ajuda, aí ela aproveita para jogar na cara o que já aconteceu. Espera aí. Aqueles que pregam a palavra de Deus, eles não podem ter esses sentimentos dentro dele. Ou perdão, que pregam a palavra não, aqueles que têm o Senhor Jesus na sua vida. Mas pelo contrário, as pessoas fazem o que fazem, como também fazíamos, porque não tínhamos o entendimento da verdade. Então nós devemos de relevar, deixar um lado, porque sabemos que era uma alma perdida, mas agora é uma alma que está se abrindo a Deus. E eu tenho que ter comunhão com ela para falar para ela o que o Senhor Jesus também quer fazer na sua vida. E foi o que Paulo fez.
E diz assim, ó, sendo já dia, versículo 35, capítulo 16, versículo 35. E sendo já dia, as autoridades mandaram soltá-los. Mandaram soldados, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, as autoridades mandaram que vos soltasse agora. Saí e ide em paz. Paulo, porém, respondeu, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos daqui. Os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, pediram-lhe desculpas e, libertando-os, pediram que saíssem da cidade. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Você veja que a vida dos apóstolos não era fácil. Levar a palavra de Deus nos dias de hoje é muito fácil, mas há lugares que você levar a palavra de Deus é passar por açoite, por escárnio, é passar por muitas dificuldades. Por isso, só mesmo aquele que é convertido e tem amor, sabe, às almas, ele consegue vencer essas dificuldades. Porque senão, Paulo mesmo já teria abandonado, desistido por tantas circunstâncias. Mas o Senhor Jesus já havia pré-anunciado isso. Você lembra que a gente leu lá no início? Que Deus, quando mandou Cornélio, não, oh meu Deus, me esqueci agora, até Saulo, mandou até então ele se chamava Saulo, dizer para ele que muitas coisas ele iria passar por causa do Evangelho, por amor ao meu nome. É isso aí, pessoal. Às vezes a pessoa passa uma lutinha, uma coisa boba, e ela já pensa em parar. Você imagine se você tivesse que passar o que os apóstolos passaram. Você imagina, hein? Tem gente que iria parar, a palavra de Deus ia parar. As pessoas não iriam conhecer a Deus, porque ela parou, ela não aguentou a luta, ela não aguentou as situações que se lhe apresentaram. E não podemos permitir isso, tá? Pessoal, terminamos então hoje o capítulo 16 e amanhã vamos começar no 17, tá? Deus abençoe a todos, um abraço.